Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus que está lá em Gênesis. São duas porções, a primeira porção a gente vai ficar nela, tá, Fê? Gênesis 4, 4 de 1 a 16. E depois tem uma outra passagem, depois a gente coloca, tá, Fê? A outra passagem, fica tranquilo. Vamos ficar aqui em Gênesis 4, 1 a 16. Nessa passagem, a gente vai notar nessa narrativa que algo estranho, algo de errado aconteceu. E a gente sabe que no capítulo 3 a gente já sabe o que foi que aconteceu, né? Foi o pecado que entrou na raça humana e começou a gerar os seus efeitos desagradáveis, né? Então, no capítulo 4, a gente vai começar a ler e a gente já vai perceber algumas coisas estranhas aqui, coisas que não deram certo aqui, por conta da desobediência do primeiro casal dos nossos pais, né, que representam toda a raça humana, Adão e Eva. Queridos, eu vou ler, você acompanha, tá bom? São 16 versículos nessa primeira porção e você pode acompanhar. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Grosso, né? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. E o último versículo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra mais uma vez. Ela já foi lida nessa noite. E de várias maneiras o Senhor fala conosco. Através dela, através dos louvores. Nós queremos pedir ao Senhor por Tua graça e Tua misericórdia nesse momento. Que o Senhor continue falando conosco. Continue, Senhor, nos ensinando, nos ajudando, trabalhando no nosso coração, na nossa mente, através da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Queridos,
Nessa narrativa do capítulo 4, e tem mais uma porçãozinha que a gente vai ler depois, nós vamos ver que, apesar do... Opa, aleluia! Aí depois a gente continua louvando a Deus, é isso aí. Nós vamos observar nessa leitura que nós fizemos, mesmo corrida panorâmica, que apesar do afastamento progressivo do ser humano de Deus, este ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, por causa desse afastamento progressivo causado pelo pecado cometido pelos seus pais, onde essa natureza pecaminosa a gente já tem provas aqui de que ela entrou na raça humana. Apesar disso, apesar de tudo que o próprio Senhor, o próprio Deus, continua mostrando o seu total interesse pela humanidade. O próprio Deus continua mostrando o seu total interesse por sua criação. Mesmo tendo esses relatos claros da rebelião do homem em relação a Deus. E vamos só tentar melhorar um pouquinho essa palavra rebelião, né? Rebelde, rebelião, né? Rebelião quer dizer um ato de resistir a alguém ou alguma coisa. Um ato de resistir a alguém ou alguma coisa. Rebelião quer dizer também lutar contra, né? Também pode ser entendido por desobediência deliberada, uma desobediência contínua, irreverente, né? Então, rebelião é isso, tá bom? Então, nós vemos aqui atos de rebelião, de rebeldia, de resistência à pessoa de Deus e aos seus mandamentos, de resistência à pessoa de Deus e às suas orientações de amor. Mas mesmo assim, o próprio Deus continua com seu total interesse pela humanidade. Versículo 1 e 2, nós vemos aí a constituição da família de Adão e Eva, com seus primeiros filhos, né? Caim e Abel. Essa concepção dessa família, ela já está debaixo dessa influência do pecado, né? Não a concepção dos filhos, não é isso, mas a gente está falando dos efeitos do pecado já atingindo essa família. E nos versículos 3 até o 5, a gente vê também o relato no 1 e 2, a profissão de Caim e de Abel, né? Abel trabalhou com criação de gado, né? A pecuária. Enquanto Caim, ele foi agricultor. O problema não está nas profissões, tá, queridos? Nada a ver, não é? Cada um na sua. E nos versículos 3 até o 5, nós vamos ver que além do pecado, a natureza pecaminosa, ela ter afetado essa família, nós vamos ver mais à frente, mas também afetou o culto, também afetou a adoração ao próprio Deus. Olha só que coisa. Nós vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 3 até o 5. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. E por isso Caim se enfureceu. O seu semblante se transformou. O pecado também afetou a adoração. A adoração genuína, verdadeira, também deu espaço para a adoração formal e reverente. E a gente pode ver aqui. Veja que primeiro Deus ele aceitou Abel e a sua oferta. E rejeitou Caim e sua oferta. Então não foi a oferta em si, mas a gente observa aqui de forma muito clara
que Deus sonda o coração. Temos essas diferenças neste culto prestado pelos dois. Foram oferecer o sacrifício era uma forma de cultuar a Deus. Oferecer sacrifícios em louvor, adoração ao Senhor. E isso nós temos aí diferenças e contrastes entre Abel e Caim. O que Abel ofereceu ao Senhor no seu culto? As melhores partes. As melhores partes das primeiras crias. Enquanto Caim apresentou parte da sua colheita. O problema não está na oferta em si, mas no coração, na motivação, na irreverência. Esse encontro com Deus, para louvá-lo, adorá-lo, a impressão que temos é que para Caim era algo secundário. Para Abel, era uma prioridade. Oferecerei ao Senhor as melhores partes das primeiras crias, o que eu tenho de melhor, eu vou oferecer ao Senhor neste culto de louvor e adoração. Enquanto Caim pegou uma parte da sua colheita e levou ao Senhor. Fica claro para Caim que as prioridades são outras. Por isso que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Abel teve o cuidado de selecionar, de oferecer o melhor para o Senhor. E aqui nós vemos que, além de afetar a família, afetou o culto, afetou a adoração. Caim apresentou uma adoração, um culto formal ao Senhor. É interessante que o Salmo 51, o versículo 17, Deus mesmo falou sobre isso. Salmo 51, versículo 17, Deus diz: olha, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E Salmo de Davi, 51, versículo 17. Romanos também nos mostra sobre essa adoração reverente, adoração genuína. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Entreguem o seu corpo a Ele em sacrifício. Isso quer dizer o seguinte: vamos louvar a Deus integralmente, com tudo que somos, temos, com o nosso corpo, com os movimentos do nosso corpo, batendo palmas, nos alegrando na presença do Senhor, com a nossa alma, entregando a Ele a nossa pessoa integral, tudo que somos, temos, louvando a Deus assim, adoração espiritual, não formal, não como cumprimento de uma agenda, como Caim fez aqui. Abel ofereceu o melhor. E que estímulo, exemplo para nós também continuarmos oferecendo o melhor. Gostaríamos de ter a igreja cheia, né? Mas não podemos por conta do distanciamento, né? Mas quando pudermos, também queremos ver a igreja cheia. Mas mesmo assim, se estivermos um grupo pequeno, vamos continuar oferecendo o nosso melhor ao Senhor. Tudo que somos, temos, louvando, cultuando o Senhor. Versículos 6 e 7, nós vemos Deus indo na direção de Caim e querendo fazê-lo refletir sobre a sua atitude. 6 e 7.
Caim se enfureceu, ficou transtornado. Achou que Deus foi muito ruim com ele, talvez. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera. Deseja dominá-lo, controlá-lo. Mas você é quem deve dominá-lo. No final do capítulo, versículo 5, vimos que Caim se enfureceu, ficou nervoso com Deus, provavelmente, talvez motivado também por um tipo de inveja de Abel, porque Deus aceitou você, me rejeitou a minha oferta, e ele ficou com um semblante transtornado. Imagina Caim com a sua testa franzida, nervoso. E o que Deus faz? Deus vai até ele. Procura Caim. Deus quer levar Caim a uma reflexão. Deus advertiu Caim, mas quis levá-lo a uma reflexão e o procurou. Quis levá-lo a pensar o porquê e como ele ofereceu a sua adoração daquele jeito, o seu culto daquele jeito. Deus quis e quer, desejou e desejou conduzir Caim ao arrependimento, ao reconhecimento, ao arrependimento, e oferecendo a sua graça. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Graça. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, diz que Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, do perverso. Antes, Deus espera que ele se arrependa e viva. Deus não quer ficar punindo ninguém. Caim, vamos conversar. E aí, por que você está assim? Por que você fez dessa forma? Você estava aqui, mas seu coração e sua mente não estavam. Vamos lá, vamos conversar. Caim, o pecado está batendo a porta e ele quer dominá-lo. Quer dominar o seu pensamento, os seus pensamentos, o seu comportamento, as suas atitudes. Mas Caim, resista. Deus o adverte novamente sobre o perigo de continuar rejeitando o Senhor, de continuar se afastando do Senhor, consciente ou inconscientemente. O pecado está à porta para destruí-lo, Caim, para controlá-lo, para dominá-lo. E olha só o que Deus diz: mas cabe a você dominá-lo, resistir a ele. Uau! Isso é forte, né? Aí, de repente, eu fiquei pensando no momento que eu estava lendo essa passagem, mas como? Natureza pecaminosa já estava lá, né? Mas ele tinha a presença do próprio Deus com ele, o orientando, o instruindo. É exatamente o que acontece conosco. A nossa natureza humana caída, afetada por conta do pecado, essa natureza, ela quer ditar as regras da nossa vida, ela quer ditar as regras, ela quer nos dominar, quer nos controlar, quer dominar, controlar os nossos pensamentos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E a orientação de Deus, como foi para Caim, também é para nós, mas nós precisamos resistir. Mas como eu faço isso, Rogério? Da mesma forma como Deus estava presente com Caim, Ele está presente comigo e com vocês e conosco, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, fazendo o quê? Nos ajudando a resistir. Nós não estamos sozinhos nessa luta.
Nós temos a presença poderosa do Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, por não nos deixar sozinhos, né? Então eu preciso aprender a resistir. Resistir à carne não com a própria carne, né? Mas com o Espírito, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Senão eu fracasso. Eu fracasso. Nós temos a presença de Deus conosco, a presença do Deus Espírito Santo em nós para nos ajudar e sempre nos alertando. Ele alertou Caim, conversou com Caim. Não fique assim, porque você está agindo assim. Cuidado. Estou te ajudando, resista. Fortaleça-se em mim. E a mesma coisa hoje para nós, o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo, trabalhando em nós, nos alertando. Quantos alertas Deus dá para nós? Aqui está cheio de alertas e bênçãos, alertas e bênçãos, benefícios que nós temos em Deus, com Deus em Cristo Jesus. Que bênção! E temos os alertas de Deus para nós, e o Espírito Santo nos lembrando desses alertas, para a gente resistir. Resistir aos caminhos maus, resistir às ofertas que não são boas, que o sistema nos oferecem, que se apresentam diante de nós. Queridos, eu tento com a minha mente finita, pensar como que era esse bate-papo de Deus com eles. Eu estou falando que a minha mente é finita, né? Eu não sei. Audivelmente. Deus é Espírito, né? Mas a sua voz, ora como um trovão, o som de um trovão, mas ora como uma brisa suave. Eu fico imaginando. A Bíblia diz lá atrás, no capítulo 1 e 2, que Deus, ao entardecer, caminhava junto com eles. Eu fico imaginando, pensando, como será esse caminhar junto na brisa da tarde, conversando, se relacionando com Adão. Fico imaginando como é isso. E essa conversa de Deus com eles e com Caim. Versos 8 e 9, vamos lá, Fê, por favor. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o tutor, eu sou responsável por meu irmão? Até aí, Fê. Nós temos aqui a escolha de Caim. A escolha de Caim. Depois daquela conversa pastoral entre Deus e Caim, aquela conversa pastoral, cheia de alertas, mas cheia de graça. Se você fizer o bem, não será aceito, Caim. Cuidado, para não continuar nesses passos largos para o abismo. E depois dessa conversa pastoral, qual foi a atitude de Caim? Ele aceitou os conselhos de Deus e escolheu fazer o que era agradável a Deus? Infelizmente, não. E temos aqui o registro do primeiro assassinato, primeiro homicídio na história humana, registrada na Bíblia, onde Caim matou seu irmão de forma traiçoeira, enganosa, fruto do pecado, fruto da rejeição a Deus, fruto da rejeição aos conselhos de Deus. E aí Deus aparece de novo, em cena. Deus em cena novamente, fazendo uma pergunta, mais uma pergunta a Caim. Aliás, uma pergunta muito parecida que Deus fez ao seu pai Adão, lá no capítulo 3, verso 9. Adão, onde está você? Adão, depois de ter
desobedecido a Deus. Olha só, Deus aparece fazendo a mesma pergunta a Caim. Caim, só que não aonde está você, Caim, mas aonde está o seu irmão, Caim? E a resposta é um tanto surpreendente. Eu não sei. Não sei. Eu lá sou responsável pela vida do meu irmão. Eu tinha lavado as mãos, né, de sangue, eu acho. Resposta surpreendente. Não há reconhecimento do mal cometido. Não há reconhecimento e não há confissão. Não há reconhecimento, não há confissão e não há arrependimento. Deus busca de novo Caim. É por isso que eu coloquei como título dessa mensagem: rebelião e redenção. Redenção, graça, redenção, graça, rebelião, o homem se afastando, o ser humano se afastando de Deus, e Deus buscando o ser humano. Vemos aqui uma total irreverência, indiferença de Caim a Deus e para com a vida do seu irmão. É muito triste, apesar de alertas, apesar de Deus buscar, demonstrar, oferecer a sua graça além dos seus alertas, a gente vê uma atitude endurecida, embrutecida do coração de Caim. E o versículo 10, versículos 10 até o 14, nós vemos a sentença de Deus sobre Caim, por causa da sua rebeldia. Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, o sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. De agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, eu não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste num andarilho sem lar. E qualquer um que me encontrar me matará por causa do que eu fiz. E esse por causa do que eu fiz eu estou colocando aqui, né? O que você fez, Caim? Não é porque Deus não sabia. Claro que ele sabia o que Caim fez. Mas essa pergunta que você fez, Caim, tem um tom de reprovação de Deus. O que você fez? Nós conversamos, Caim. Eu te instruí, eu te orientei, eu te alertei, eu estendi a minha graça para você, eu quis abraçá-lo, Caim. Nós conversamos bastante, mas você foi duro de coração, você rejeitou a mim e a minha palavra. E aí nós vemos as consequências desse afastamento progressivo da humanidade em relação a Deus. Caim foi andar sem rumo numa terra sentenciada a não dar um sustento fácil e sem segurança longe de Deus. Mas mesmo assim, Deus continua buscando Caim. Mas Caim continua, e nesse momento se coloca como vítima. Versículo 13 e 14. Caim se coloca como vítima diante disso. Na semelhança dos seus pais, né? Adão e Eva. A serpente nos enganou, a mulher que tu me deste e fez comer do fruto. Então, vitimização pura. E aqui Caim também entrou nesse mesmo enredo aí, né? De se vitimizar. Coitado de mim, não mereço isso. O Senhor é ruim, o Senhor é mau, eu não mereço isso. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Mas Deus procurou Caim muitas vezes
E nós vemos um relato disso na palavra de Deus. Tem aquela passagem, né? Se hoje vocês ouvirem sua voz, quem é a voz de Deus, não endureçam o coração. Essa palavra ressoa em todos os tempos, assim como foi com Caim, ressoa em todos os tempos para nós e para a humanidade. E versículo 15. É duro demais essa sentença tua, Senhor, contra mim. Não poderei suportar. Quem me encontrar vai saber do que eu fiz e vai me matar. E Deus, de novo, dá sinais da sua graça para um ser humano rebelde, que o rejeita. Olha que Deus fala no versículo 15. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Queridos, não vamos entrar aqui na questão qual era o sinal, né? Que a Bíblia não se ocupa em falar sobre isso, qual era o sinal, né? E isso, se a Bíblia não se ocupa, a gente também não deve se ocupar. Mas o que está claro para nós aqui é o sinal da graça de Deus de novo. O ser humano se afasta cada vez mais, um afastamento progressivo, mas Deus vai se revelando, vai falando, vai alertando, vai buscando, vai insistindo. Louvado seja Deus por tua graça. Ó Senhor, obrigado pelo teu amor por nós. Sinal de misericórdia e graça para Caim, mesmo distante, mesmo sendo um andarilho, numa terra desconhecida, uma terra que não ia ser fácil para ele cultivar. E o verso 16 diz que Caim partiu. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. E Nod significa andança sem rumo. Olha só a situação desse homem na época, né, Caim. Mas com um sinal da graça de Deus na vida dele. Queridos, nós temos aqui um cenário registrado na palavra de Deus, no capítulo 4. Esses fatos, este avanço progressivo do ser humano, longe de Deus, representado na pessoa de Caim. E depois nós vamos ver os desdobramentos desse afastamento progressivo na sua geração, na sua descendência, a descendência de Caim, que está lá no mesmo capítulo 4, a partir do versículo 17. E aí nós vemos o desdobramento da natureza do pecado na vida das pessoas. Leia depois do 17 até o 24, para você ver. Progressão do mal. E temos aqui um cenário muito atual, onde nós vemos que o relacionamento com Deus, através do culto, do sacrifício prestado por eles, os relacionamentos familiares, o estado do coração endurecido, resistente, e as próprias escolhas de Caim, todas essas áreas foram afetadas por causa dessa rebelião contra Deus, o seu Criador. Um cenário horroroso. E está registrado aqui para aprendermos, para todo mundo aprender com esses relatos, sobre os males que isso causa e também sobre a graça de Deus, a mão estendida de Deus persistente, o Deus persistente, que ama a sua criatura e quer lhe oferecer perdão e restauração. Mas temos aqui um relato de que Caim, ele decidiu
seguir a sua vida de forma autônoma, independente de Deus. E a sua descendência também fez a mesma coisa. Nós vimos aqui a humanidade caminhando para o abismo. E como eu falei, a partir do versículo 17, nós vamos ver mais descaminhos disso, né? Mais atitudes e escolhas afetadas pela maldade, pelo pecado, escolhas morais reprováveis, uma sociedade formada longe dos valores ou com seus valores distorcidos, o avanço da violência. Lameque falou isso. Olha aí o que Lameque falou. Lameque, na descendência de Caim aqui: Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque, poligamia. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. E se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes. Olha só o tom de arrogância, de orgulho maldoso, e assim caminhava a sociedade naquele contexto. Mas Deus não desistiu da sua criação. E aí eu quero entrar agora em Gênesis capítulo 4, 25 e 26 para a gente encerrar. Deus não abandonou a humanidade, as suas próprias escolhas atingidas pela natureza do pecado. Olha só, capítulo 4, versículo 25 até o 26. Adão teve relações com sua mulher e novamente ela deu à luz outro filho, chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. E quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. E nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Irmãos, quando parece que tudo está caminhando para o abismo de fato, está tudo perdido, parece que a maldade está dominando, controlando as ações do pensamento, do comportamento, das atitudes do ser humano, quando parece que tudo está realmente perdido, que não há mais solução para essa humanidade, Deus, ele entra e continua mostrando que ele está no controle da história. A descendência de Caim caminhava para o abismo, mas a descendência de Sete inaugura uma descendência daqueles que invocam, que proclamam, que cultuam, que louvam ao Senhor. Aleluia. Vemos Deus novamente agindo na história, aliás, a sua grande história de redenção, de resgate, de salvação, de libertação, preparando a linhagem santa através de outro descendente de Adão, que nós falamos aqui, Sete, e dando chances claras novamente ao ser humano de se voltar para Ele, de reconhecer os seus pecados, de confessá-los, de se arrepender e voltar para o Pai. Deus continua no controle da história e sempre vai estar no controle da história. Entram governos, saem governos, maldade está comendo solto, mas Deus está no controle. E novamente nós temos aqui os contrastes, né, da linhagem de Caim, que se opõe a Deus através dos seus descendentes, e a linhagem de Sete, com destaque para Sete, Enos, Enoque, que foi aquele que foi arrebatado. E depois Noé, homens tementes a Deus. Homens tementes a Deus.
Queridos, os planos de Deus jamais serão interrompidos pelos homens ou pelo diabo. Os planos de Deus jamais serão interrompidos pelos homens ou pelo diabo. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós ficamos assustados por conta da sua maldade, da sua corrupção. Nós ficamos perplexos com a escalada da violência, com a degradação dos relacionamentos, com o egoísmo às alturas, controlando as escolhas das pessoas, os efeitos decadentes dessa natureza pecaminosa na humanidade, mas Deus continua agindo, Deus continua no controle, Ele continua trabalhando na vida dos seus filhos e de suas filhas, para que continue invocando o nome do Senhor, proclamando a redenção em Cristo Jesus. Deus continua trabalhando na história da humanidade. E olha só que bênção para a gente finalizar, dos descendentes de Sete, dos descendentes daqueles que invocam o Senhor, daqueles que dependem do Senhor, daqueles que honram o nome do Senhor, vieram Abraão, vieram o povo de Israel e vieram o nosso Salvador, Jesus Cristo, o descendente da mulher, a semente da mulher, conforme Gênesis 3,15. Isso é bênção, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que no tempo oportuno, no tempo certo, Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para resgatar e salvar aquele que crê no seu nome. E isso começou quando? Lá atrás. Isso, na verdade, começou antes da criação do mundo, conforme Apocalipse diz. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Queridos, mesmo que o mal pareça reinar, mesmo que a maldade nos corações dominem as pessoas, há sempre a possibilidade de um recomeço em Cristo Jesus. Há sempre a possibilidade de um recomeço em Cristo Jesus. Um recomeço de Deus para nós, um recomeço de Deus para você que está nos ouvindo e vendo, que vai nos ver depois. Deus está sempre renovando as oportunidades para que nós o louvemos, o exaltemos. Deus está sempre renovando as oportunidades para aqueles que o invocam e o buscam e creem no seu nome. Amém?